Então vamos lá, é certo ou não nos congregarmos em uma igreja que consideramos como templo, né? Portas fechadas? Lembrando que nós seguimos o modelo das sinagogas, onde eram reunidos, né, os irmãos, sempre foi dessa forma, né? A congregação dos justos sempre se reuniam para ali discutirem questões de interpretação da Bíblia, observação de como eram pregadas as mensagens, né? Ali havia certas outras questões quando uma profecia não era finalizada, quando alguém falava aquela profecia, as pessoas se mantinham de pé. Quando Jesus diz uma profecia e se assenta, mostra que nele se cumpre a profecia. Então, isso acontece dentro de um templo, tá? Então, não deixemos de nos congregar como é costume, ou seja, é costume de alguns. Alguns deixavam a congregação, não achavam mais importante, seguiam sua vida, não consideravam. Essa pregação de não querer uma igreja-templo parte de um seguinte princípio. Eles falam que a presença de Deus não está mais no templo, né? Eles falam como se não houvessem outras sinagogas, né? Sempre existiu várias sinagogas, né? A presença de Deus não está no templo e também não é certo porque os pastores ganham dinheiro e enriquecem. Então, não devemos partir dessa consideração, nós devemos partir da seguinte consideração. Nós somos chamados com dons espirituais. Esses dons precisam passar por julgamentos. Uma profecia. A pessoa vai na rua se reunir, vai dizer uma profecia, quem é que vai julgar aquela profecia? Se está certo, se está errado? Simplesmente pessoas que congregam, que a gente conhece, que são pessoas que ensinam a palavra, que têm um compromisso verdadeiro, que você entende que são pessoas realmente ligadas à palavra de Deus. Você chama ali 5 pessoas ou 10 pessoas justas, pessoas que você observa a vida delas há anos na igreja, você sabe que nessa jornada toda, esse tempo todo, você sabe se ela é fiel à palavra ou não. As pessoas podem até ter seus erros de fidelidade, não devem, mas até acontecem certos tropeços na vida. Mas um servo de Deus que tem dons, ele não vai pecar contra a palavra, a não ser que seja muito corrompido e com desejos enganosos do seu coração. Né? E ali, quando ele tropeça em tudo. Ele vai dando cambalhota, ele não consegue mais voltar. Então, o dia que um pastor determinar a pregar para poder arrecadar dinheiro, para poder crescer materialmente, ele vai desrespeitar a Bíblia. A Bíblia é um manual que, se você sair daquele manual, você se engana, você erra. E ali tem outras pessoas, e isso não é questão mais eclesiástica. Se você tem um irmão obreiro que está vendo que o pastor está pregando algo errado, e ele tem certeza, porque às vezes a gente tem certeza, e essa certeza é só nossa, né? Mas às vezes você tem certeza porque, como há uma só fé e um só Espírito, e começa uma pregação estranha, fogo estranho, muitas pessoas, muitos cristãos, a maioria começa a se voltar contra aquilo, mostrando que aquilo não é certo, não aceitando, porque ele não vai aceitar valores que não sejam espirituais, ele não vai aceitar fogo estranho. Então muita gente vai dizer, não, isso está errado. Isso é porque a gente não ama as pessoas, porque a gente tem inveja do crescimento do ministério? Não. Simplesmente você não aceita, porque a Bíblia já demorou tantos anos para ser colocada à nossa disposição, né? Porque antigamente ficava ao poderio do clero só algumas pessoas, nem a educação as pessoas tinham direito, né? Quanto mais o conhecimento bíblico. Então se aproveitaram muito das escrituras para se beneficiar materialmente e politicamente, né? Criando poderes. Mas hoje não, essa situação ela não funciona mais. Estamos na era da informação, estamos numa era em que, da comunicação, né? Não só da informação, mas também da oportunidade de se comunicar entre si, entre nós, né? Nos comunicarmos e nos admoestarmos, nos instruirmos, porque cabe os pastores corrigir, repreender, redarguir,
Então ele pode mexer, ele pode ir em qualquer estrutura e redarguir, corrigir algo na política. O cara está sendo um cara que está usando aí o nome "Conhecereis a verdade vos libertará". Essa verdade é Cristo, ela não pode ser usada para política. Mas os caras usam. Aí você vai ver quem está usando isso não é um cara de Deus, mas se posiciona como sendo. Daí você vê como os cristãos no Brasil são muito alienados, porque ainda conseguem botar esses caras no poder. São muitos que se aproveitaram. Você vira e mexe, você ouve alguém dizer: nós somos família tradicional de costumes cristãos. E as pessoas acreditam. Aí aparece o cara lá na igreja e as pessoas acreditam. Simples assim. Parecem pessoas idosas que perdem aquele senso de maldade, né? De entender que o mundo não é essa benevolência toda que se vê. Que existem pessoas ruins em todo lugar, pessoas que forjam o bem, forjam-se como se fossem pessoas boas, mas na verdade são pessoas ruins, disfarçadas, né? Então você se decepciona muito. Então temos que estar calejados, ser prudente como uma serpente, né? Simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente, observando, experimentando o ar, em todo momento vendo os perigos. E as falsas pregações, as heresias, elas são um perigo para a vida espiritual da igreja, né? Elas ferem a saúde espiritual da igreja, porque elas impedem muitas questões. Deus não vai operar milagres em igrejas que fazem a pregação falsa. Então, se está acontecendo milagres ali e Deus não está ali, quem é que está fazendo? Ou são enganos humanos, né, trapaças, ou é o próprio diabo que está ali regendo aquela conduta toda para que as pessoas acreditem. Quem faz milagres para apoiar falsas religiões é o diabo. Deus nunca vai fazer um milagre que apoie uma falsa religião. Ele pode até, ele tem outras maneiras de curar uma pessoa, né? Ele tem outras maneiras de fazer seus milagres independente de qualquer religião. Mas em suma, sua grande maioria, ele não vai fazer vários milagres ali, porque ele não vai apontar você numa direção errada. Quem quer apontar você para a direção errada é o mal. Então, quando o diabo que persegue a palavra semeada, quando ele percebe que uma pessoa está se inclinando para o mundo espiritual, para as questões espirituais, e isso é perceptível, né, pelo selo do Espírito Santo, pela vida que ele já não consegue mais perturbar, né? No mundo espiritual nós somos tirados do império das trevas para o reino do Filho, Colossenses 1,13, somos selados, Efésios 2,3. Tem várias declarações bíblicas mostrando as coisas que acontecem às pessoas que realmente passaram por uma transformação. Então, dali, fora do território do mal, ele agora vai lutar para que a palavra não alcance os corações. E é uma forma de elas não alcançar é bagunçar, misturar heresias com verdadeiras pregações. Você vê que o reflexo disso é fanatismo, você pregar algo errado, é você levantar uma bandeira de uma situação que não é real, se você achar que aquilo é daquela forma aí, você fazer papel de tolo, e às vezes o cara nem é cristão e consegue enxergar que você está fazendo papel de tolo, tá? Porque não é só o cristão que consegue entender as coisas. Então, é engraçado que às vezes o cristão tem que concordar com o tolo contra o próprio irmão dele, né, da igreja, porque está vendo que realmente aquilo que aquela pessoa aprendeu não está dentro dos padrões. E aí, para você tirar isso do coração da pessoa, tem um processo, porque como aquilo foi colocado ali naquele coração, quantos anos essa pessoa já pregou aquela mentira? Como ela vê aquilo, tá? Que verdades estão sendo expostas, expressas, fixadas no coração daquela pessoa? Então tem um momento de maturidade, em desenvolvimento espiritual. Tá? Ninguém nasce no Evangelho sabendo. Você passa por esses momentos. Você passa porque você precisa saber como que saiu esse entendimento errado. E geralmente você tem que confrontar a pessoa, saber o momento certo de confrontar. Não pode ser muito ríspido, você tem que usar palavras que realmente façam muito sentido e que realmente sejam aplicadas de uma forma eficaz, que a palavra de Deus eu nunca volto a fazer, ela vai ser sempre eficaz. Mas tem que ser confrontado aquela falsa ideia, porque uma hora o poder da palavra vai realmente criar a força ali dentro do entendimento da pessoa. Então esse papo de não se congregar é um papo muito antigo, muito antigo.
Porque a congregação é onde você encontra ajuda, você tem os seus amigos. Quais os amigos que a gente tem aqui fora no mundo? As amizades da igreja deveriam ser muito mais firmes, mais fortes. Mas só que nós vivemos com pessoas que estão ali só de passagem. Você tem pessoas na igreja que elas não vão ficar. Elas vão passar um momento ali e daqui a pouco ela vai brotar em outra igreja. Ela vai ser um membro de uma outra igreja. Então, você às vezes não cria vínculos com essas pessoas, mas é importante que a estrutura eclesiástica esteja ali de pé. Às vezes as pessoas que não entendem isso, quando tiver uma pessoa endemoniada, com um filho endemoniado, que isso existe, eu vou mandar bater lá na tua casa. Aí você vai orar por ela no momento que você não está voltado para Deus. Às vezes está vendo um monte de porcaria na internet. Qual o poder que você vai ter para orar? Você vê a estrutura do ser humano. Ele vê o dia todo televisão. Aí quando o dia todo deitado no sofá, comendo, enchendo a pança, vendo coisa que não presta, quando faltam alguns minutos para ir para a igreja, ele se consagra. Essa é a realidade de todo mundo, praticamente. E aí que pelo menos aquele pouquinho de consagração, ele chega na igreja, ele pede perdão, ele volta realmente consagrado. Aí conforme o caminhar da carruagem, o mundo vai bombardeando ele de novo, ele vai caindo de novo e fica aquele sobe, desce, tropeça, cai, levanta, cai de novo, é pisado, sobe, empurra para cima, pede ajuda. É um inferno, a vida do ser humano é um bate-bag, irmão, é um desespero. Então, como você acha que seria se não houvesse aquela responsabilidade de você ir para a igreja? Hoje eu quero ver o Fantástico, hoje, sabe? As pessoas que querem ver o Fantástico no domingo, vai na igreja dia de semana. Sabe, você fica criando uma especialidade de dias de igreja. Não, o domingo é o melhor dia. Não, o melhor dia são todos os dias. Você tem que ler a Bíblia todo dia, orar todo dia. Quando você tem um compromisso diário, nenhum dia para você vai te fazer vai te deixar amargo. Poxa, hoje eu podia estar na igreja. Não, hoje eu tenho que estar na praia. Hoje eu tinha que estar numa festa. Hoje eu tinha que estar com a família. Então, quando você tem uma vida com Deus, você não fica chateado porque você não foi domingo na igreja, porque você chegou atrasado naquele dia, sabe? Não é um desespero e você demora para entender isso. Então, quando você tem uma vida com Deus, você não tem isso, você tem liberdade. Agora, quando o cara só vai para a igreja domingo, um domingo que ele falta, ele fica a outra semana toda sem ir, no outro domingo ele tem 2 semanas sendo bombardeado. Aí são 2 semanas que ele não se alimentou da palavra, que às vezes não ficou as coisas boas em casa, às vezes não ficou a coisa boa no trabalho, aí chega na outra semana e está tão baleado, e hoje eu não estou bem para ir para a igreja não. É naquele dia que ele tinha que ir, que ele está perdendo a guerra, mas ele acha que não, hoje eu não estou bem. E Deus não vai ficar chateado porque você não foi. As pessoas ficam vidradas nessa questão. Aí quando você chega depois de um mês na igreja, aí vem o irmão e ainda fala assim, caraca, visitante, seja bem-vindo. Você está 10 anos na igreja, ficou 2 semanas sem ir, você já é visitante. E o irmão vem com aquela palavra que te ajuda, né? Aquela palavra que te dá força. Olha, há quanto tempo você não vem? Pô, tá sumido. Ela te ajuda a cair mais ainda. Mas é uma brincadeira, ninguém tem que julgar ninguém por essas questões e tal. Temos que ser mais receptivos. Outra questão, a obra de Deus tem que ser feita por livre e espontânea vontade, não por livre e espontânea pressão. Às vezes você está no ministério, a pessoa vê que você tem dom, já quer botar uma tarefa para você, e aí você às vezes não quer, mas fica naquela questão assim, pô, tem que fazer. Aí depois vem aquele pensamento da responsabilidade, o cara sai da igreja. Não, tem que deixar aberta a oportunidade. Eu gostaria de um dia pregar, o irmão entende a Bíblia, tem que conhecer a pessoa, tem que fazer parte da família, e depois se a pessoa quiser fazer parte do ministério, ela faz. Mas o dia que ela não vier, não, cara, não se deve botar laço em obra que é feita por amor. Tem gente que quer te botar um laço, sabe, te aprisionar, não pode. É tudo feito por amor, livre e espontânea vontade. A porta tem que estar sempre aberta. A igreja é um tempo sem porta, né? É só entrar e está aberto a todos. Tem que ser uma coisa mais natural, tá? E a gente vai aprender isso, a gente ainda vai aprender a ser mais receptivo, tá? Até com pessoas de outra sexualidade, com todo mundo nós temos que amar as pessoas, nós temos que amar os inimigos, quanto mais aquele que não te representa nenhum mal, tá?
Então, essa concepção do que o outro é o pecador, de que o outro é o pecador mais grave, é que o outro é merecedor do inferno, isso não tem que existir, isso tem que acabar. Eu não tenho que olhar para o cara com outros olhos a não ser com os olhos de amor de Cristo. Então nós temos que aprender, cara. Nós estamos numa fase de desenvolvimento. Somos crianças. João, quando falava, filhinhos, se pecares, todavia tem um advogado diante do Pai. Então, filhinhos, ou seja, com paciência, sabendo que cada ser humano tem um processo diferente. Cada ser humano tem. Cara, quanto mais livre uma pessoa for desses preconceitos, mais ela se entrega para Deus. É isso que eu tenho como pensamento nessas trajetórias todas, né? Aí eu chego nos diálogos, né? Por exemplo, esse rapaz aí que prega algumas mensagens, pô, muitas vezes eu sou contra certas mensagens dele, mas eu não vou tratar ele com ignorância, eu não vou tratar ele com algo que o cristão não deve ser, que Cristo não seria, tá? Então, aí você acaba tropeçando mais do que você acha que o cara está tropeçando. Então, vamos ter amor, vamos confrontar uma ideia com ideias, tá? Porque um professor, quando ele dá uma aula, ele sabe mais do que você, mas ele não se faz valer disso não. Ele te ensina para que você aprenda.